deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, entra na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça. Eu não sei, gente, se eu tô sendo preciosista, e às vezes nesse mundo que se impõe aqui, eu posso estar sendo preciosista. Tem pessoas aqui que estão com o riso, estão assistindo. O Aloysio tá aí. A forma como o Tarcísio fica rindo do Bolsonaro, eu acho que qualquer pessoa olharia isso e fala, pô, isso não tá certo. Mas eu não sei, talvez eu esteja obsolendo. Eu tô colocando aqui pra vocês estão vendo, isso não agride vocês. Se essa fala do Bolsonaro não agride vocês, eu me preocupo não com vocês, eu me preocupo comigo, porque eu acho que aí eu tenho uma sensibilidade estranha. E aí, por minha sensibilidade não ser estranha, não ser, vamos dizer, compartilhável com a maior parte das pessoas, minha sensibilidade é uma sensibilidade débil pra lidar com o país que eu vivo, e eu sou um retardado. Toda essa fala do Bolsonaro, enquanto ele está falando, pedindo dinheiro igual um bandido, a vontade que me dá é dar um tapa na cara dele. Ela fala, cala a boca, ô seu estelionatário, filho da puta! Tá indo aí pedir dinheiro igual um bandido. Manda o dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Ele tá demonstrando que ele é popular. E o outro cara rindo. Eu não consigo. Tipo, isso me faz mal. Isso, quimicamente no meu corpo, cara, aquilo me desperta os hormônios mais odiosos de todos. Eu fico com uma raiva física desse cara. É física a raiva. Se vocês não conseguem sentir essa raiva física, ou tem algo muito errado comigo, né? Porque o ponto é, um bolsonarista vai ver isso e vai mandar dinheiro pra ele, como eu comecei a ver no Twitter, um monte de gente mostrando comprovante, mandei o dinheiro pro cara. Isso é nojento, cara, isso é nojento, isso é vil. Porque ele não é nenhuma causa, o Bolsonaro conseguiu transformar a direita numa coisa tão vinculada a ele, porque a causa é ele. Então ele não precisa explicar o que ele vai fazer com uma doação, é literalmente, você vai doar pra mim e pronto. Né? Eu escrevi ontem, o Bolsonaro pegou 17 milhões, acho que foi em 2023. Ele não deu um centavo pra ajudar essas famílias que ele disse que ia ajudar. Ué, separa 200 mil reais e dá lá pra família da Débora, pra ter uma assistência jurídica e tal. Separa aí, se não é o cara que quer cuidar. Na hora que vem o dinheiro, não tem solidariedade nenhuma. No fundo ele ficou usando essa mulher, que é uma maluca, ele ficou usando ela, uma mulher irresponsável, porque ela largou os filhos em casa, essa é a real, pra se colocar numa posição de risco, para na cabeça dela dar um golpe de Estado, que é o que ela achava que ela tava fazendo, tava dando um golpe de Estado, libertando o Brasil do comunismo, e esse cara vai lá, usa ela de bastião, mas no fundo, né, dinheiro não sai do bom, e o dinheiro é pra quê? Pra sustentar ele. Então como ele tá vendo que tá indo preso, ele usou esse episódio do Vilela pra pedir dinheiro. E cara, eu vejo isso aí, cara, só me vem um ódio muito profundo, cara, porque qualquer cidadão minimamente sério teria asco no comportamento desse sujeito. Asco puro e simples. Pode dar o play. Não custa nada. Ô pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... Eu vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá, amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4531-7828-791. Aí ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, vem um... tá aqui, ó, 4, babá. Ou seja, é o sujeito que decora o Pix dele ali, né? E ele foi lá jogar um número... Como um vendedor de tigrinho, como um cara vil. O lance é vil. E o lance é uma relação assim, ó, tá aqui o meu Pix e o cara vai mandar o dinheiro porque gosta de mim. Lembra o que eu falei? Ele sabe que uma parte importante da população brasileira simplesmente gosta dele porque sim. Então ele trata isso como um dado da realidade e fica aí, ó, agora me dá dinheiro aí, tá, e começa a gritar de um jeito parecido um bandido. Eu não consigo, puta que pariu, eu não consigo achar isso aceitável, cara. Eu não consigo achar. Eu só consigo achar que a gente regrediu pros primórdios dos primórdios. É um banditismo de clã. É o primórdio do primórdio da política. Eu não consigo falar, Renan, pra onde eu volte no tempo, tirando o banditismo sujo do PT, eu não consigo achar paralelo. Eu posso ficar listando. O Temer não era isso. Fernando Henrique, pelo amor de Deus, um dia teve um cara como Fernando Henrique na presidência da República. Quando compara esse homem com o Fernando Henrique, você fala, caraca, como a gente desceu. O Collor não é isso. O Sarney, o ladrão do Sarney não é isso. O Jânio não era isso. Por mais que o Jânio era baixo pra caramba. O Jango, por mais que o que ele queria era horrível, também não era isso. Pelo amor de Deus, galera, o que a gente virou? Qual o próximo presidente do Brasil? Vamos pegar o Marçal. Tem que ser um Marçal, porque se é pra descer nesse nível, tem que descer mais. Esse cara é um lixo. Entregar o Brasil, entregar um país com o tamanho do Brasil pra um sujeito desse, é desanimante, cara. Vamos lá, dá o play aí. Se o teu chefe político e você adora,
Tá? Não tem esse carinho da população. Volta um pouquinho. Olha os termos que ele usa nessa merda. Povo, repetindo, 4-5-3-1-78-28-791. Lamento se o teu chefe político, se adora, tá? Não tem esse carinho da população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar alguma coisa. Vai, capitão. Olha a situação humilhante, cara. Não, eu vou botar um dinheiro aí na conta assim. Vou botar o dinheiro. Que uma pessoa não se submete, né, cara? Porra, puta que pariu, galera. Assim. Vocês entendem que política não deveria ser sobre isso? E eu não tô falando nem sequer em boa ou má política, eu tô falando que exercício de poder, todos esses comportamentos que vocês estão vendo na televisão, eles são inadequados, fracos, toscos, humilhantes, em tantos termos que te faz, assim, desistir, porque, puta que pariu, como é que alguém vota nisso? Como é que alguém vota nisso? O Bolsonaro, basicamente, ele falou assim, eu sou popular, o povo gosta de mim, então é isso, né? Então, me dá dinheiro. E você também vai dar. Eu vou dar dinheiro sim. Como é que é? Os caras, vocês esperavam diferente do Tarcísio? Honestamente, não. Honestamente, não. Conhecendo o cara, ele é um sujeito inteligente, ele não é um sujeito corrupto. Ele é um sujeito, no cômputo geral do que a gente chama de bolsonarismo, ele é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer. Agora, mesmo o cara que é o melhor que o bolsonarismo tem a oferecer, o cara tem que ficar fazendo essas coisas, cara. Por ser um cara diferente, eu sei que, assim... Essas palavras doeriam nele, porque ele sabe do que eu tô falando. No fundo, ele sabe. É muito feio isso. Isso é muito feio. Diferença pouca aí, o que aconteceu, às vésperas de eleição ajudou a... Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli. Porque eu sempre defendi a arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Pausa. Falácia da falsa causa. Se chama falácia da falsa causa. Posso argumentar assim, de maneira bem rude. Olha, as pessoas bebem água. As pessoas beberam água durante o processo de retirada o processo de facilitação da obtenção do porte ou posse de arma aí no governo Bolsonaro. Logo, isso fez a cair. Ou melhor, Bolsonaro falou naquele período, se você tomar caipirinha todas as vezes que você sair à rua, você vai cometer menos... Então, um exemplo. Aí a pessoa começa a associar isso como uma causa nova, quando não é isso, entendeu? Isso é falacioso. Os crimes armados começaram a cair em vários estados por conta de políticas públicas adotadas por governadores. E uma série de políticas também de fiscalização de fronteira e combate ao tráfico que começaram a acontecer já no governo do Temer, refletiram no governo Bolsonaro. O Moro estava tocando aquilo. E aquilo andou ali naquele período. Sim, entendeu? Inclusive você poderia falar que tinha mérito teu em tocar essas políticas, Bolsonaro. Aí fala que foi arma. Não foi a arma. Não foi a arma. Não foi a arma, pô. Não foi isso que resolveu. Essa coisa, tem um erro de querer defender o negócio de porte e posse de arma como se isso fosse uma questão que vai resolver o problema de segurança pública no Brasil. Ora, basta ver o seguinte, não só os homicídios. Boa parte dos homicídios acontece com crimes que envolvem armas ilegais na mão de criminosos que estão atacando criminosos de outras facções. Boa parte dos assassinatos são isso. Aí você tem crimes, latrocínios, de toda sorte que também estão acontecendo no Brasil e que, assim, seriam evitados como pelo cara armado? O cara tá sendo assaltado na rua num latrocínio, ele vai puxar uma arma, então todo mundo vai ter que andar armado pra evitar isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Então, assim, isso é mentir e ficar querendo atribuir um argumento meio tolo por um fato que aconteceu que ele deveria usar de maneira correta pra justificar, vamos dizer, aquela queda nos números, mas não justifica. Porque quer ficar metendo arma. Não foi a porra da arma. E assim, eu falo aqui como um cara que é favorável aqui à flexibilização, legislação para obtenção de posse, essas coisas. Pro porte, eu sou, mas assim, defende certo o negócio. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Viu? Esse é um bom ponto, mas tem um ponto, teu governo. Eu estou aqui falando bem do teu governo. Teu governo foi duro com o MST. É mais do que só ter armado o agricultor. Teu governo foi duro. E assim, os agricultores não perderam as armas tão logo seu governo. Entrou o governo Lula, saiu o MST saindo fazendo invasão. Logo no começo, teve uma série de problemas ali. Agora mesmo tem índio invadindo lá na Bahia e tal. Então é um problema de intenção. O governo atual, ele é leniente com isso. O STF é leniente. Teve invasão de índio vindo do Paraguai. Não é a questão das armas. E aí isso não impacta no número geral de homicídios, né? Que ele tá falando de homicídios e crimes em geral. Se eu for falar de homicídios em crime geral, o impacto do negócio da arma que ele botou, o decreto dele, foi mínimo. São outras coisas que são necessárias para você diminuir a criminalidade. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí.
Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. É. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a E diferença. aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato Você da perde 5 pontos. E pera, quando assim, o Tarcísio vai falar, o Bolsonaro interrompe, vai passando por cima e o Tarcísio fica tentando falar ali. Quando que sim, você tá com uma pessoa que você respeita, que é um governador do estado, que você já tem que ter uma espécie de um tratamento diferente com ele, por ser ele em si a autoridade do maior estado do Brasil, com a maior população, com a relevância econômica, assim, mais na cara de todos, ele vai interrompendo e dane-se, cara, tem nenhum rigor. Carla Zambelli mandou: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuei defendendo. Veja só, né? Ela está sendo humilhada em público, abandonada, largada pros lobos pelo Bolsonaro. Ela fala que ela vai continuar defendendo, porque a única coisa que resta, assim, a pessoa é tão rata, ela é uma rata que ela pode perder o mandato agora. Ela pode perder tudo. Só que, como ela prevê o futuro, né? Tá tendo até uma certa, uma noção de longo prazo aí. Ela fala: não, cara, vamos lá, meu lance é o seguinte, eu tenho que pensar no pós, né? E o pós eu tenho que estar lá com ele. Não dá pra aceitar um troço desse, gente. Uma pessoa, entenda o seguinte, uma pessoa como a Carla Zambelli que se submete a esse tipo de coisa, ela se submete à injustiça contra ela própria. Imagina o que ela não faria com você. Vamos lá. Pro Bolsonaro e pro Tarcísio, o Haddad esteve aqui sexta-feira e ele acusou você de fake news. Tá? Você viu isso daí? Aquele vídeo que você fez sobre SMS, se não me engano, isso? Que, né, que ele falou. Pergunta lá pra ele se não for fake news. Um cara botou aqui no chat, o Zambi Lumumba. É a síndrome de Estocolmo, Renan, não é síndrome de Estocolmo. A Carla Zambelli é cálculo puro. É assim, sou oportunista, preciso fazer isso aqui. Não é síndrome de Estocolmo, não. É pior. Vamos lá. Que news? Quem foi a gente? Explique. Assim, mais uma vez ele mostra que desconhece o que acontece, né? Assim, tem nada de fake news ali. Você pode pegar. Eles, na verdade, vieram com uma medida para combater a inflação e totalmente equivocada. Olha, eu vou tirar taxa de importação. Vou tirar a taxa de importação daquilo que o Brasil é exportador. Ou daquilo que o Brasil sempre importou e já não tinha taxa. O Brasil sempre foi importador de trigo. Inclusive, oferecia cota para alguns países e essas cotas não eram alcançadas, né? Então, no final das contas, qual é o impacto que essa liberação, essa isenção de taxa de importação vai trazer na inflação de alimentos? Nenhum. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, o mercado todo sabe disso. E aí eles empurram a responsabilidade para os estados e falam assim: olha, estados, vocês precisam zerar o ICMS da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Pois bem, aqui em São Paulo a gente já faz isso. Primeiro, aqui você tem a cesta... Isso. O que acontece? O Tarcísio, né, ou seja, o Haddad foi lá e provocou o Tarcísio, né? O Haddad se imagina como um candidato a presidente, então já tá criando uma disputa, uma polarização com o Tarcísio ali. E aí o Tarcísio foi instado a responder. Você percebe que a resposta que o Tarcísio dá é uma resposta objetiva, técnica, direta ao problema, cheia de elementos e referências. É uma resposta de alguém que tem um cérebro mais complexo, que faz as conexões ali e que tá respondendo de maneira honesta a um problema, entendeu, Riso? Tá ali, essa é a resposta do Tarcísio. O Bolsonaro tá do lado, tá ouvindo, e aí o Bolsonaro entende o contraste. Ele fala: eu sou um pezão aqui, eu sou um chinelão aqui, tá ok? O cara tá falando coisas aí, parecendo um homem sério, eu tô parecendo uma criança do lado pedindo dinheiro. Então, o Bolsonaro vai ter que diminuir ele em algum momento. Então assistam até o fim. Zerar o ICMS da cesta básica, dos produtos da cesta básica. Pois bem, aqui em São Paulo a gente já faz isso. Primeiro, aqui você tem a cesta básica paulista. Então você tem uma alíquota modal de 18%. A cesta básica paulista é taxada em 7%. Mas dentro da cesta básica paulista, você tem uma série de produtos que estão isentos de ICMS. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o arroz. O arroz é zero de ICMS em São Paulo. Quando é que a gente assinou o decreto de isenção do ICMS de arroz? Então, só lembrando, existem algumas isenções que estão sendo dadas há algum tempo. Só que esses decretos, eles têm prazo de validade no tempo. Esses decretos, essas isenções encerraram todas no final do ano. E aí, foi decisão nossa prorrogar. Então, arroz, zero de ICMS em São Paulo. Feijão, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de mandioca, zero de ICMS em São Paulo. Farinha de trigo, zero de ICMS em São Paulo. Então, não só a farinha de trigo, como os industrializados decorrentes. Então, você pegar massas. Se você pegar massa, vai lá na tabela da Abras, tem 7% de ICMS. Mas aí não dá para esquecer que tem um crédito otorgado de 7%. Então, a gente, no final, compensa. Então, o crédito que a gente outorga, zero a alíquota. Então, massas é zero, bolacha é zero. Ovo é um caso de imposto negativo em São Paulo, que não só é zero de ICMS, como a gente dá um crédito otorgado para embalagem. Então, a gente zera o tributo e acredita ainda para embalagem. Pegar carnes. Carnes, por exemplo, é zero para o pecuarista, é zero para o produtor. Quando chega no frigorífico, você tem um imposto de 7%, mas você tem um crédito otorgado de 7%. Então, esse crédito otorgado, zero a alíquota. E aí vai até o varejo no final, que você tem um regime especial para supermercados que é de 4,5%. Então, assim, boa parte dos produtos aqui em São Paulo já são zero. E isso é verdade. A gente tem todos os decretos. Então, assim, é um pouco o desconhecimento do assunto e ficar se justificando. E outra, é uma coisa que tem que ser dita. O que pode... Pausa. Ó, a cara do Bolsonaro. Ela já tá incomodado ali com a fala. Já tá ali, tipo, tá falando demais aí, umas coisas que eu não tô entendendo nada. Crédito otorgado pra quem, ó? Crédito? Foi o crédito na minha conta? Não foi crédito na minha conta não, pô. É assim que eu otorgo, tá ok? Ele tá pensando isso. Ele tá pensando, arma, odeio, Xandão, que medo. Vamos lá.
Outra, tem uma coisa que tem que ser dita. O que pode aliviar a inflação de alimentos? Não é nenhuma ação do governo, é o fato da gente esse ano ter uma super safra. Ano passado choveu pouco, a gente teve quebra de safra, esse ano Bolsonaro. Você vai ter uma super safra. E o efeito dessa super safra só não vai ser melhor por dois motivos. Porque o índice de preço do produtor subiu mais de 9%, o produtor está pagando mais caro, e aí é o desmantelo fiscal, é o país gastando muito, né? A inflação disparando, o câmbio disparando, então o efeito câmbio, etc., nos insumos, está fazendo com que o produtor gaste mais, tenha um custo mais alto para produzir. E o segundo efeito é estrutural, é a questão frete. Então o que acontece? A chuva do ano passado atrasou, o pessoal plantou em novembro, plantou em menos tempo, a gente tem tecnologia para plantar em muito pouco tempo, a gente tem que plantar em pouco tempo para aproveitar a janela para a segunda safra. Então, como todo mundo plantou em muito pouco tempo, todo mundo plantou junto, todo mundo colhe junto, pressiona transporte, o preço do combustível subiu, e aí joga o frete para cima e você não tem as estruturas de armazenagem, então pressionou o frete. Frete mais alto, índice de preço produtor mais alto, custo do alimento mais alto. Isso anula um pouco o efeito da super safra que virá. Mas a super safra vai baixar alguma coisa o preço dos alimentos. E esse efeito não tem nada a ver com a ação do governo, que é o governo gastador. Olha, eu poderia ter botado o Tarcísio no Ministério da Agricultura. Jamais. Chegou Foi a comentário jamais, desnecessário. jamais. Vou fazer a tradução aqui, tá ok, Rizzo? Ele falou muitas coisas que eu não compreendi. E essa é a forma, conhecendo como o Tarcísio pensa, essa é a resposta que o Tarcísio quer criar para a sociedade, tá ok? Ele quer falar, ele demonstra muita lealdade a mim, mas ele fala essas coisas complicadas, tá ok? Para demonstrar para as pessoas que também não estão entendendo o que ele tá falando, tá ok? Ele tá falando de coisas que a população não entende. Ele tem que demonstrar, por contraste, que eu sou um iletrado imbecil, tá ok? E ele é um sujeito que sabe o que faz. Será que ele tá parecendo que ele manja mais de mim? Então eu vou demonstrar que eu mando nele. Se você é tão bom assim, você está submetido a mim. Você é um acessório meu, tá ok? No que eu digo, devia botar ele de ministro da Agricultura, tá ok? Repara que assim, ele não fala, ele poderia ter sido até ministro da Agricultura. Ó, esse cara é tão bom que ele seria ministro da Agricultura. Esse cara... Não. Eu poderia. Este cara está submetido a mim. E é sempre essa coisa. Ele tem que ficar mostrando que ele tá acima, ele tá acima, tá acima. Isso é uma das partes mais humilhantes. Porque assim, tem uma discussão. Ele não tem absolutamente nada a agregar à discussão. Além do... eu mando nele, tá ok? Eu sou eu que estou no comando, tá? Porque eu sou popular. Eu mando aqui, tá? Eu mando aqui, tá? Um líder que precisa fazer isso, líder não é. Ele é qualquer outra coisa. Entendeu? E é isso, entendeu? Assim, vocês percebem como não só a política, como a política, como os homens, eles se adaptam às circunstâncias. Existe uma circunstância nossa que chama-se democracia representativa, de caráter eletivo com sufrágio universal, tá? Então, é isso. Ela tem um sufrágio universal, todo mundo vota, homens e mulheres, ela é feita das eleições, ela é representativa e tal, blá, blá, blá. É o nosso modelo aí, né? Então, a popularidade conta. Então, o povo lá, uma boa parte da população brasileira, outorga uma confiança gigantesca ao Bolsonaro, né? Mesmo sem ele merecer. A pessoa fez porque sim. É igual você perguntar, por que as pessoas gostam do Wesley Safadão? Por que as pessoas gostam do Oruan? Cara, eu não sei. Eu sei que as pessoas gostam, entendeu? As pessoas não pensam como eu sou uma minoria, eu sou uma pessoa com gostos peculiares, né? Então, sou um estranho. E as pessoas gostam dessas outras coisas e as coisas são como elas são. Como as pessoas colocaram o Bolsonaro nessa posição, todo o sistema ao redor dele tem que se adaptar a isso. Então você tem um fator aí que eu acho que por uma pessoa numa posição de mando é vista como antinatural, porque as hierarquias, uma democracia ela gera estranhas hierarquias, né? Hierarquias baseadas em popularidade. E você tem que aceitar, porque a democracia é assim. Se fosse, por exemplo, um outro tipo de regime, o Bolsonaro não estaria numa posição de mando porque ele não tem qualidades enquanto homem para isso. Ele não teria. Tanto que quando ele tentou nos militares ser isso, ele não conseguiu. Ou mesmo no Congresso Nacional, quando ele depende, vamos dizer, da construção de prestígio e liderança entre os pares dele, ele nunca conseguiu. Ele consegue isso porque um fenômeno próprio da democracia de massa, que é essa popularidade dele, deu a ele essa força. E aí os caras se adaptam, então o Tarcísio se adapta, os partidos, todo mundo se adapta, então você cria todo um aparato que se adapta a isso, e o papel do Bolsonaro fica, eu mando, eu sou popular, gostam de mim. É uma merda, né, galera? É uma merda. Essa já sembra, é complicado. Prepare-se. Último react. A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado isso? Eu entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por um ano ou mais. A eleição. E tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Vamos ouvir tudo? Esse trecho. Vamos lá, assim... Você saiu daquela análise lá do Tarcísio, né, técnica lá do ICMS. Vamos ver agora do Bolsonaro.
A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado Eu isso? entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por 1 ano ou mais. A eleição e tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Você tem, até teria hoje em dia. Mas você vai botar quem no lugar? Com o aparelhamento que tá por aí. Então você é contra... Não, mas com o que sou aparelhamento contra. que tá por aí, então por que você vai eleger alguém pra presidente? E por que você quer concorrer a presidente se tem um aparelhamento? Assim, óbvio que não tem clima pra impeachment. Eu mesmo falei já, né? História de impeachment, não tem clima nenhum pra impeachment, não tem nada, tá? E as pessoas que estavam convocando manifestação não estavam querendo comunicar manifestação pra impeachment. Elas estavam convocando manifestações pra elas angariarem um prestígio político. No que o Bolsonaro, nesse sentido, foi muito habilidoso e não deixar elas fazerem isso. Houve uma habilidade grande do grupo político dele, incluindo ele, de não deixar eles roubarem. É a real, tá? Eu sei que fica uma galera na internet. Né? Porque se a manifestação fosse pelo impeachment, não ia ter impeachment, gente. As pessoas estavam convocando não queriam impeachment. As pessoas querem aparecer, tá? Essa é uma briga que não serve pra nada, sabe? Não existe clima, não existe nada. Não vai ter impeachment, tá? Mas vamos lá. Quanto você entrar por luta aqui que não vai chegar a lugar nenhum. Tá certo? Agora é muito louco que ele fala que o Alckmin seria pior do que o Lula. Cara, assim, poucas coisas podem ser pior do que o governo Lula. A real é que é o seguinte, ele tem muito medo, ele sempre teve medo de uma tucanice gerando estabilidade. Ele tinha um pavor desmesurado do Dória. É um pavor que era quase incontrolável. E ele tem medo do Alckmin vir, ou de um Temer vir, que são pessoas que ele não consegue compreender, que fariam um governo, de centro, com apoio do centrão, uma corrupçãozinha aqui e ali, empurrava as coisas com a barriga, fazia uma reforminha aqui e ali, e ele fique obsoleto nisso. Porque o maior medo do Bolsonaro é ficar obsoleto. Lembre-se disso, o Bolsonaro é um farsante, ou todo farsante tem medo daquilo que é real. Por sorte pro Bolsonaro, assim, o Alckmin e esses caras do centro não têm respostas para os problemas brasileiros. Não tem resposta e, na verdade, eles são parte do problema, então não vai vir solução nenhuma dali.